Olá, como vai? No tutorial de hoje, eu queria explicar a vocês aqui um efeito prático usando a pintura dinâmica para criar o rastro de um navio em cima de um oceano. Eu vou usar a versão 3.6.2 e vamos ver como é que a gente consegue chegar no efeito bem interessante. É baseado numa pesquisa que eu fiz num tutorial estrangeiro e queria mostrar a vocês como é legal fazer esse tipo de efeito. Eu vou começar adicionando aqui uma mesh plane, vai ser o nosso oceano, tá? Vou acrescentar nele um modificador, Ocean Modifier. Eu vou afastar aqui com o scroll do mouse e eu preciso dar a esse oceano as características que eu quero para o efeito. Venho aqui na barra de propriedades, nas propriedades do oceano. Em Resolution Viewport Render eu vou usar 12 aqui no ajuste. Vou vir aqui embaixo em Waves, abrir a guia Waves e vou diminuir essa escala pela metade. 0.5. Vou vir mais embaixo, abrir a guia denominada Spectrum. Ele está usando aqui um efeito de turbulência. Eu vou usar esse aqui, Establish Ocean, oceano estabelecido. E ele cria aqui um efeito bem legal, porém se eu der um player, notem que não há movimento no nosso oceano. Então para criar o efeito de movimento eu volto aqui na opção Time, venho no frame 1, vou deixar com esse valor em 1, e vou clicar o Animate Property, ele grava uma chave, vou suspender aqui para ficar fácil, bem aqui como vocês estão vendo. Então nessa posição o oceano vai estar em 1. Venho aqui no frame 250 e vou utilizar um fator aqui, nesse exemplo do 11, Enter, clico aqui no Animate Property, agora daqui para cá eu tenho esse tempo, se eu der o player vocês vão ver as ondas fazendo movimentos aqui na área 3D. Então já criamos a animação do oceano. Só que essa animação ela começa lenta, acelera, depois fica lenta. Por quê? Porque ela está com um movimento aqui, que é o movimento Bezier. Eu não quero curva. Então eu uso o mouse na timeline, aciono a tecla de atalho T e seleciono a opção Linear. Agora eu posso dar o player e a nossa animação não vai ter mais aquele início lento, acelerando e depois voltando à lentidão. Vai ser uma animação linear. Eu vou precisar de um objeto para simular aqui a navegação sobre esse oceano. Aí eu peço a vocês, caso vocês tenham algum objeto que vocês queiram testar, vocês podem testar. Se vocês tiverem um modelo de um barco, vocês podem usá-lo. Caso não tenha, vocês podem acessar esse link aqui, ó, que nos leva ao site denominado free3d.com. Eu posso deixar esse link aí embaixo nos comentários para vocês terem acesso a esse modelo. Ele pode ser baixado gratuitamente, tá, pessoal? Veja que o custo dele é zero, é só baixar, só que ele é para licença de uso pessoal. Então vocês clicam e podem utilizar como experimento. Ele vai baixar no formato aqui que é o OBJ. O Blender consegue importar esse tipo de formato. Então o que é que eu faço? Eu volto para o Blender, tendo já baixado o modelo, vou vir aqui na opção chamada File e vou importar a opção chamada Wavefront.obj, que é o modelo que eu baixei. Seleciono, vou lá em Downloads, como eu extraí a pasta que veio compactada, ele extraiu essa pasta aqui ó, com o nome do navio. Eu vou clicar 2 vezes e eu vou buscar o arquivo que tem ó, a extensão OBJ. Ele vem com 2 arquivos, tá? Mas o que nos interessa é esse. Eu seleciono ele e clico em Import Wavefront OBJ. Em instantes vai aparecer o navio aqui num tamanho gigantesco. O primeiro passo que eu vou fazer é simplesmente posicionar esse navio de tal forma que ele fique concentrado aqui no ponto de origem dele, que está bem aqui onde está o cursor 3D. E para fazer isso é simples. Eu seleciono o modelo, botão direito do mouse, Set Orange, eu vou usar essa opção, ó, Geometria, que é o objeto modelo, tá? Vá para a origem. E ele coloca o navio bem aqui no meio, e ele cobre o nosso oceano. Por quê? Porque ele está bem grande. Então aqui eu vou usar a tecla S de escala, diminuí-lo bastante, para que ele caiba aqui ó, no nosso oceano. Então eu diminuo até um ponto, uso Scroll, diminuo mais um tanto, até ele ficar numa proporção que seja interessante para mostrar a vocês. Vamos fazer a animação dele se movimentando nesse oceano. Como é que eu faço? Eu seleciono o navio e aqui no frame 1 eu vou
trazê-lo para cá para trás. Nesse ponto, eu vou usar o cursor do mouse na área 3D, uso o atalho I, abro o menu Insert, Keyframe Menu, e uso a opção que é a chave Locação, Location. Ela gera uma chave de animação do objeto nessa posição aqui. Vou andar até o frame 200 e vou arrastar esse naviozinho aqui, ó, sobre esse oceano até esse ponto chegar aqui. Com o cursor na área, tecla I, Location. Agora voltando à animação, então nós vamos usar essa dinâmica do navio deslizando aí sobre o oceano. Vamos preparar agora os efeitos que vai nos permitir usar a pintura dinâmica para fazer aqui a nossa simulação desejável. Primeiramente eu seleciono o plano, venho na opção da direita, que são as propriedades, clico na aba de físicas, e aqui nós temos a física chamada Dynamic Paint, que é a pintura dinâmica. Eu clico. Para esse objeto aqui, eu vou utilizar o tipo Canvas, vai ser uma tela, onde eu vou pintar com o navio o roteiro dele. Eu adiciono o Canvas, ele já vai criar uma superfície inicial. Essa superfície inicial eu vou pedir a vocês que vocês rodem com o scroll e encontrem essa guia também chamada superfície, tá vendo? Em Surface Type, que significa o tipo de superfície, eu vou mudar de pintura para o modo Waves, que são ondas. Pronto. Só que eu vou criar uma nova superfície para simular as espumas que vão ser geradas pelas ondas. Então eu clico aqui no sinal de mais, ele gera uma segunda superfície. Volto aqui na guia chamada Surface. Nessa segunda superfície aqui que eu gerei, eu vou utilizar um modo denominado Paint. Aqui eu vou usar pintura. No primeiro eu vou usar Waves. No segundo eu vou usar o Paint. Corro mais embaixo. Uso essa opção Effects aqui, ó, eu abro. E vocês vão marcar essa opção chamada Spread, que significa espalhar. Nós vamos abrir a setinha que fica à esquerda e ele vai ter uma opção aqui denominada Speed, que é a velocidade. Vamos deixá-la aqui com 0.3. Aqui tá bom. Vamos correr mais embaixo e vamos abrir a guia chamada Output. Vocês vão ver que o oceano que eu adicionei vai ter dois mapeamentos que foram criados aí com pintura diversas. Então, eu vou capacitar cada um deles. Clicando no sinal de mais, ele fica um sinal de menos, tá vendo? Só para entender, se vocês vierem aqui na Object Data Property, vocês vão encontrar uma guia chamada Color Attribute. Veja que estão as duas opções aqui, ó, aparecendo, porém com a visualização não permissível. Mas o que é que isso quer dizer? Que quando eu utilizar o recurso desse navio trafegando sobre esse mapeamento, vai surgir uma trilha gerada com o efeito que está nesses mapeamentos aqui. Como assim, Luciano? Eu vou selecionar o navio e para o navio eu vou também usar a física denominada Dynamic Paint. Por quê? Porque ele vai ser o pincel que vai pintar sobre o oceano o seu roteiro, a sua rota, como podemos chamar. Então eu mudo ele aqui de Canvas para Brush, que significa o pincel. E eu tenho que adicionar, tá, pessoal? Adiciono o Brush. Aqui simplesmente não vai acontecer nada. Mas, se eu voltar para o passo 0 e mudar minha visão aqui pelo modo sólido, clicando nessa opção chamada Viewport Shading e selecionando aqui, ó, em Color o atributo, quando eu der o play, vocês vão ver que o navio está andando, está gerando um rastro aqui no nosso objeto oceano. Para entender melhor como isso vai ficar, eu vou então adicionar um material aqui para o nosso objeto, que é o objeto oceano, clicando em Material Properties, New. Ele gera para mim já uma superfície do tipo Principal BSDF. Essa superfície, se eu voltar aqui a condição para o modo renderizado, vocês não vão ver o material devido à falta de uma luz. Eu vou usar aqui, ó, o World Property e vou adicionar uma imagem HDRI para criar uma iluminação aí junto à cena. Então eu venho aqui em Environment Texture, vou vir aqui em Open para abrir a imagem que eu tenho abaixado, é aquela imagem panorâmica que a gente usa para gerar o efeito de luminosidade. Vou usar essa luminosidade aqui, ó, e vou dar o Open Image. Vejam que a luz interfere sobre a cena,
Mas eu não quero esse fundo aqui aparecendo, então eu venho aqui em Render Property, clico em Filme e habilito o Transparent. Ele mantém apenas a luz da imagem sobre o oceano e os objetos que estão em cena. Eu vou suspender aqui a timeline e se eu vier na opção Shader, eu tenho um material que eu apliquei no oceano, que é o Principlo BSDF. Eu posso simplesmente vir aqui e adicionar um input do tipo Color Attribute. Ligo ele no Base Color, veja que ele vai ficar com a tonalidade escura e vou usar aqui a opção Wet Map. E agora, se eu voltar à animação, vou encostar o cursor aqui embaixo e fazer mais uma janelinha aqui. Vou usar nessa janelinha o modo timeline, aí fica mais fácil. Se eu voltar à animação, dando play, vocês vão ver o navio aí, ó, gerando rastros sobre o mapeamento que nós fizemos junto à cena. Mas esse, pessoal, não é bem o mapeamento que eu quero utilizar aqui para fazer o efeito que eu vou demonstrar no vídeo final. Eu vou deixar para vocês aqui a combinação de nodes procedurais que vão permitir chegar no resultado do oceano que vocês vão ver no vídeo que eu vou apresentar. Vocês podem utilizar essa combinação e podem descartar esses dois nodes aqui e usar a combinação que está aqui descrita, ligando-a em Surface na saída denominada Material Output. Vocês vão ter o resultado conforme vocês verão aí no final. Espero que vocês possam ter entendido como é que funciona esse processo de rastro via a pintura dinâmica e até um breve tutorial aí. Grande abraço e obrigado pela atenção de cada um de vocês. Ótima semana a todos.